Mateus, capítulo 26, do versículo 47 ao 75. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: "Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no." Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: "Salve, mestre!" e o beijou. Jesus perguntou: "Amigo, o que é que o traz?" Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: "Guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma?" Daquela hora Jesus disse à multidão: "Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estava ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas." Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Mas Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Mas nada encontraram. Embora se apresentassem muitas falsas testemunhas, finalmente se apresentaram duas, que declararam: "Este homem disse: sou capaz de destruir o santuário de Deus e construí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: "Você não vai responder à acusação que estes lhe fazem?" Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: "Exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos." "Tu mesmo o disseste", respondeu Jesus. "Mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu." Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: "Blasfemou! Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. Que acham?" "É réu de morte", responderam eles. Então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam: "Profetize-nos, Cristo, quem foi que lhe bateu?" Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximou-se dele e disse: "Você também estava com Jesus, o Galileu." Mas ele o negou diante de todos, dizendo: "Não sei do que você está falando." Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: "Este homem estava com Jesus, o Nazareno." E ele, jurando, o negou outra vez: "Não conheço esse homem." Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: "Certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia." Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: "Não conheço esse homem." E imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: "Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." E saindo dali, chorou amargamente. Queridos, o nosso Jesus, ele sabe a dor e como é ruim a solidão, o abandono. Ele passou por tudo isso para compreender as maiores dores que nós vivemos. Quando Jesus disse: "Passa de mim esse cálice", não era simplesmente o fato da decomposição humana ou da morte, mas era o fato do abandono, o abandono dos discípulos e o abandono do Pai. O problema não está em a gente negar,
apesar de que isso gera consequências. Mas a dificuldade está no reconhecer, no arrepender. A palavra fala: se o homem cai tantas vezes o Senhor vem e levanta. Ele é o Deus das grandes misericórdias e a palavra fala que é a causa de nós não sermos consumidos. É a sua bondade, é a sua misericórdia. Vamos nos lembrar desse tempo difícil que Jesus passou, mas não vamos nos esquecer que em pouco tempo haverá ressurreição. Então, querido, viva esse tempo, talvez não tão fácil, difícil, mas não esqueça que assim como Jesus, que em um instante estava em trapos numa cruz, em outro instante ele estava em glória nos céus. Assim também pode acontecer com você. Hoje parece não estar tão bonito, mas amanhã, no Senhor, você pode estar vivendo tempos de glória e o nome do Senhor sendo glorificado e a alegria do Senhor invadindo a tua casa, o teu ser. Não desista.